Bom, queridos, a paz do Senhor. Amados, eu estou muito feliz de poder estar com os irmãos. Eu digo isso, não é de hoje. Para mim é o culto mais importante. A ceia eu não vou nem falar, porque é uma ordenança bíblica, né? Está em uma outra cogitação. Agora, eu digo de culto, na minha opinião, o culto de ensino é o mais vital, é o mais importante, porque dará com que os irmãos tenham a capacidade de ler a Bíblia com uma visão não só da igreja, mas também tendo uma possibilidade de entender os textos com mais facilidade, dependendo da abordagem que é feita, e também dará com os irmãos condições de caminhar também com as próprias pernas, solidifica, amadurece. É um culto muito importante, muito vital para a igreja. Haja vista que durante muitos anos a igreja conduziu os cultos de ensino de uma forma voltada só para usos e costumes. E, graças a Deus, a ADVEC é uma igreja que valoriza o ensino da palavra de Deus e é muito prazeroso poder participar aqui da ADVEC de Realengo, falando aqui durante 4 quartas-feiras sobre as cartas do Apocalipse, a convite do meu amigo pastor Renato, que é um amigo muito querido, ele e sua família, são pessoas que eu tenho com um apreço muito grande e fico feliz de poder estar aqui com ele. Deus abençoe pastor Renato, pastor Márcio, todos os que estão aqui são abençoadíssimos, pastor Júlio sempre me abençoando, tá? Um amigão que Deus tem me dado, e minha esposa, que está aqui comigo, a irmã Cristiane, né? Ela já pensou que ia fazer piada, mas hoje não. E meu filho que está lá na salinha das crianças, o Bernardo, né, tem 3 anos, está lá na salinha. Irmãos, antes de nós começarmos aqui a falar sobre o texto bíblico, nós temos 7 cartas, e o pastor, ele falou para mim: Carlos, se você quiser prolongar e falar sobre as 7, não tem problema. Só que acabou que minha agenda ficou apertada. Então, vou falar que 4 quartas-feiras e vou falar uma igreja por quarta, porque é muito conteúdo para a gente tratar de mais igrejas em uma quarta-feira. E aí, sendo da vontade de Deus e do pastor Renato, numa próxima vez eu retorno e a gente finaliza falando das outras 3. Quem concorda, diga amém. Amém. Então, eu também não vou falar de forma em ordem, eu vou falar assim de umas que eu acho mais apropriada para o momento, e a gente vai variando o tema, porque eu falei com o pastor Júlio e também com o pastor Renato o seguinte: o culto de ensino, eu não posso tratar com os irmãos como se fosse um seminário teológico, porque nós temos aqui muitas pessoas, algumas que já conhecem o tema, outras que nunca ouviram falar do tema, e eu não posso aqui também trazer só assuntos teóricos, não é uma imersão, um simpósio. Então, se fosse um simpósio, aí a gente ia tratar sobre vários aspectos, daqui a pouco eu vou explicar para os irmãos. Então, o culto de ensino, eu preciso tornar isso aqui prático para vocês, seu cotidiano, para a sua vida cristã. Então, eu vou usar tanto a teoria, como também o lado prático, para tornar o assunto mais prático para o seu dia a dia. Quem concorda, diga amém. Amém. Tá bom? Então, se fosse um simpósio, aí, na minha opinião, seria uma classe específica, né? Pessoas que querem mesmo aprender a teoria da coisa, e aí interpretativa, aí seria muito, muito denso para um culto de ensino. Então, nós vamos aqui trazer alguma coisa que seja bom para os irmãos, não, teórico, e depois transformar esse teórico em prática. Tá bom? Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Apocalipse 2, 12. Eu irei aqui também um pouquinho mais devagar do que mensagens normais, para nós caminharmos juntos. E o pastor Renato havia falado para mim se eu usaria, eu chamo isso aqui de telão, é telão, pastor, que fala? Telão, né? O telão. Eu não preparei nada de slide, porque eu acho que engessa muito, na minha opinião, engessa. Só se eu fosse falar de alguma coisa assim, que eu precisasse mostrar para os irmãos, uma estátua, alguma coisa que fosse muito importante. Como é um culto de ensino, eu vou usar texto bíblico. E eu acabei não enviando para o pastor Renato os textos bíblicos que eu vou utilizar. Mas o pessoal que está lá na mídia, obrigado, na mídia, vai deixar o anjo usar.
Eu vou citar os textos aqui, aí se vocês puderem jogar para mim, para todo mundo ler junto, vou ficar grato. Se não der, pode ser? Então, obrigado, viu? A culpa foi minha, eu que não mandei antes, mas o pessoal aqui é crente. Vamos lá? Apocalipse 2:12, quem achou, diga amém. Amém. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde o trono de Satanás está. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda no dias de Antipas, minha fiel testemunha, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas tenho algumas poucas coisas contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Se você puder e quiser, diga amém. Amém. Irmãos, não há dúvidas quanto a isto, que o livro do Apocalipse seja relacionado com um dos livros mais difíceis de serem interpretados da Bíblia Sagrada. Não que seja o mais difícil, né? Nós temos livros, na minha opinião, mais complexos, mas ele também faz parte aí dos livros complexos para ser interpretado. Dentre esses motivos da dificuldade de interpretação, que não são poucos, são muitos, eu vou citar apenas 2, que eu acho que são os mais destacados, e para que você também memorize, e que eu também não fique citando uma infinidade de motivos, né, quanto à autoria, a data, etc., que eu acho que você, além de acabar esquecendo, pode acabar confundindo, e nós estamos no curso de ensino, não teremos tempo hábil para ficar explicando muitas coisas que são necessárias, mas que, no momento, não nos cabe. Então, citarei 2 aqui importantes. Primeiro, nós temos um uso excessivo de símbolos dentro do livro do Apocalipse. E o segundo, nós temos variadas linhas interpretativas sobre como devemos abordar o livro do Apocalipse. E quando eu falo de linhas interpretativas, eu digo que não há consenso. Isso dificulta bastante, dificulta muito mesmo. Então, nós temos interpretativas sobre a forma que você pode ler o livro do Apocalipse, que não são poucas, são das mais variadas. Bom, ali, há segundos atrás, torna a repetir. Não nos é a tarefa aqui, nessas 4 quartas-feiras, discorrer de forma exaustiva sobre o livro, até porque, ainda que se fosse prazeroso, necessitaríamos de meses para isto, né, para abordarmos, como eu falei, em linhas interpretativas, a autoria, é João Apóstolo, não é o João Apóstolo, a questão da data, propósito do livro, estrutura, conteúdo e assim sucessivamente. Então, a minha proposta para os irmãos, como repetir, é nós aqui trazermos um conteúdo que seja mais prático, que possamos aqui acumular algum tipo de conhecimento útil, e a fim de que esse conhecimento útil possa ser, no seu cotidiano, na sua vida cristã, bastante saudável. Tendo isso em vista, parece-me aqui, de início, bastante importante dizer aos irmãos que o contexto que as cartas foram escritas, e aí, durante as quartas-feiras, eu vou falando um pouco mais sobre esses contextos, mas aqui eu só vou trazer um enfoque do contexto da carta. Não havia sido iniciada a grande perseguição. Isto é muito importante para esta noite, que eu quero que você guarde no coração. Durante as outras quartas, eu vou acentuando outros problemas em que as igrejas se encontravam no seu contexto, né, das suas cidades. Mas um que eu quero que você entenda que é geral, que não havia sido iniciado a grande perseguição por Roma. Havia algumas perseguições veladas, mas nada muito assim generalizado. Como é que você sabe disso, pastor Carlos? Não só por fatores históricos, também por datação, mas pelos próprios textos sagrados. Se for possível colocar aqui para nós no telão, o texto de Apocalipse, capítulo 2, o versículo de número 2. Perdão, Apocalipse 2, versículo de número 2. É possível colocar para nós aqui? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova
os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. Aqui na primeira parte do versículo, conheça as tuas obras como o teu labor, como a tua perseverança, que não pode suportar homem mal, e assim sucessivamente, dá uma sensação de liberdade. Então, em algum momento, nesse contexto, a igreja trabalhava, exercia, praticava os seus cultos, e que não me aparecia uma perseguição intensa, como nós vamos citar daqui a pouco. Outro texto, versículo 19 do capítulo 2, dá para colocar para nós também, capítulo 2, versículo de número 19, conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Então, nós vemos aí também outra igreja, que é a igreja de Tiatira, exercendo um trabalho, começou bem, estava num serviço progressivo, né, trabalhando bastante exaustivamente. E, por fim, capítulo 3 do livro de Apocalipse, o versículo de número 17, capítulo 3, 17, nós vamos ver também que a igreja, nesse período, desfrutava de riqueza. Pelo menos uma delas poderia se considerar rica. Apocalipse 3, versículo de número 17, está escrito: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Esses últimos defeitos que são atribuídos por Cristo têm a ver com a espiritualidade, mas em questão física, a igreja de Laodiceia poderia, de fato, desfrutar de riqueza, ser abastada e até mesmo beirar essa arrogância que Cristo está demonstrando. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, que não havia uma grande perseguição, ok, contra os cristãos. Essa perseguição ainda viria, estava para acontecer, mas provavelmente não no contexto das cartas. Mas havia também perseguições, como nós podemos ver aí, por exemplo, no texto de Apocalipse 2, versículo 10, e também em Apocalipse 3, 9, ok? Apocalipse 2, versículo 10 e Apocalipse 3, 9. Nesses dois textos, nós vamos ver aí que algumas dessas igrejas passavam por perseguições. Tem como colocar para nós aí? Apocalipse 2, versículo 10. Olha lá. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 3, 9. Apocalipse 3, 9. E farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mente, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Ali também fala da perseguição dos judeus, né, que o próprio Cristo aí atribuiu como sinagoga de Satanás, que perseguia os cristãos. Existem outros textos, como o de Antipas, como nós lemos aqui, no texto de Pérgamo, e assim sucessivamente. Então, existiam perseguições, mas pontuais, e a igreja também desfrutava de algum certo tipo de liberdade. A grande perseguição que nós tanto falamos no livro de Apocalipse, existem vários textos para isto, eu escolhi um só para nós ganharmos tempo, Apocalipse 13, versículo 4 ao 7. Então, a perseguição no livro do Apocalipse, essa ênfase que João dá, sempre é uma perseguição que está para vir, não que está acontecendo naquele momento. Ok? Repito, nós temos aí tanto Filadélfia, como também a carta a Esmirna, como também poderíamos citar Pérgamo com Antipas, que são perseguições pontuais, mas não generalizadas, tendo em vista Laodiceia ou Tiatira, que exerciam um trabalho, outras tinham riqueza, e assim sucessivamente. Mas em Apocalipse 13, versículo 4 ao versículo de número 7, você vê aí João alertando para uma perseguição que viria. Os irmãos querem ler, sim ou não? Sim. Que isso, irmão? Eu acho que vou sair da posse e vir para reler. Vamos lá. E adoraram ao dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca, blasfêmias contra Deus, para difamar o nome, difamar o tabernáculo, e saber os que habitam no céu. Foi-lhe dado também
que pelejasse contra os santos e os vencesse. E deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Irmão, existem muitos textos, eu só escolhi um, tá bom? Só escolhi um aqui para os irmãos, para mostrar para os irmãos que a grande perseguição, essa perseguição generalizada, sempre está ligada ao porvir, não naquele momento. E claro que isso aí está falando dos últimos dias, mas houve uma perseguição realizada pelo Império Romano, que derramou sangue durante muito tempo dos cristãos no Coliseu, e você conhece basicamente aí, isso a gente aprende no colégio, né, e etc. Então, houve uma perseguição muito grande, derramamento de sangue gigantesco contra os cristãos no período do Império Romano, antes que o Império Romano tomasse o cristianismo como religião oficial do Império, e aí você tem a grande perseguição. Quem está comigo, diga amém. Amém. Outra coisa importante, então, é nós juntarmos tudo isso que eu falei para você, que não havia uma grande perseguição, com 3 outros textos. E eu gostaria de ler com os irmãos isto, que é importante, introdutório, nós vamos chegar na carta, vamos tornar isso aqui prático, mas para que os irmãos entendam aí, mais ou menos, a minha linha de raciocínio. Apocalipse 1, versículo 1 ao 2. Vamos lá? Apocalipse 1, versículo 1 ao versículo de número 2. Olha o que está escrito. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Revelação de quem, irmãos? De quem, irmãos? De Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio seu anjo, notificou o seu servo João. Já vou explicar para você que nós estamos lendo isso. Capítulo 1 ainda, versículo 10 ao versículo 13. Vamos lá. A qual atestou a palavra de Deus e o testemunho. Vamos lá, versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, versículo 11, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda a 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros, né, de ouro, versículo 13. E no meio do candeeiro, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes, não estou enxergando, irmãos, me ajude. Talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Ok? Para encerrar, versículo 19 e versículo 20, do capítulo 1 ainda. O primeiro capítulo, 19 e 20. Escreve, pois, as coisas que viste, as coisas que são, e a que hão de acontecer depois destas. Versículo 20. Quanto aos mistérios das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Por que eu li esses 3 textos com os irmãos? Para que os irmãos entendessem que este livro e as cartas não são escritos da ideia da cabeça de João. Não são, por exemplo, como, não de forma pejorativa, mas os irmãos vão entender a comparação, os escritos de Paulo, por exemplo, que aí é o apóstolo, claro, inspirado pelo Espírito Santo, não há dúvida disso, mas que está ali escrevendo a linha doutrinária, ética e etc., aconselhando a igreja. Aqui, literalmente, o que o João está dizendo é o seguinte, que Deus e Cristo revelaram a ele as coisas que deveriam acontecer, e ele escreveu isto. Então, tudo que está escrito em Apocalipse não é do gosto de João, não é da ideia de João, mas é Cristo quem está dizendo isto. Isto é muito importante porque isto faz uma comparação com os livros proféticos do Antigo Testamento, que também é um conteúdo muito denso no livro de Apocalipse e também complexo. Mas existe uma equiparação. Dentre estas, eu vou citar um texto para que os irmãos comecem aqui a formar ideia comigo. Quem está comigo, diga amém. Vamos lá? Amós capítulo 3, versículo 7. Amós 3, 7. Amós 3, 7. Existem outros textos, mas eu escolhi Amós 3, 7, para que os irmãos tivessem uma ideia do que eu estou tentando aqui falar para os irmãos. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Claro que Deus é soberano, faz o que Ele bem quer, a hora que Ele quer. Mas quando Ele informa os seus profetas, Ele informa com um propósito. Então, João aqui figura um tipo de profeta.
no Novo Testamento. Então, ele está usando como se fosse uma base do Antigo Testamento, como se fosse não, né? Há uma noção do Antigo Testamento aqui em João, ele se colocando como profeta aqui. Eu não falei da autoria para os irmãos, mas existe uma linha aí que fala sobre essa questão de João sendo um profeta, mas não vai ser muito útil aqui para nós. Então, eu quero que você entenda que João está dizendo o seguinte para 7 igrejas. Grave isto. Olha, o que eu estou escrevendo para vocês não é alguma coisa que eu acho importante. Não é alguma coisa que eu tive uma ideia que é bom que vocês saibam. Não é isso que eu estou preocupado em dizer. Eu ouvi uma voz porque eu estava em espírito. Então, João está dizendo, o que eu recebi não foi um estado natural. Eu estava em espírito, em um estado profético. E nesse estado profético, eu virei para ver quem falava comigo e vi, obviamente, tive uma visão de 7 candelabros, ali é as 7 igrejas. E tinham 7 estrelas. Um homem passeava nesse candelabro com as estrelas nas suas mãos. Daqui a pouco eu vou explicar para os irmãos a associação das estrelas com os anjos, a gente vai chegar lá. Então, o que eu quero que você entenda é que Jesus está dizendo para João, não escreva só o que você ouve, mas também o que você está vendo. E envie esses escritos para 7 igrejas do arco menor da Ásia. Então, se Cristo está sendo aqui, tomando João como um profeta, semelhante do Antigo Testamento, e avisando João acerca de coisas, essas coisas são importantes. E aqui eu quero fazer um link com o que eu expliquei com vocês no início. Qual o link? Não havia uma grande luta ainda. Haviam perseguições, mas não de uma forma generalizada. Quem está comigo, diga amém. Amém. Então, por que Cristo está falando com as igrejas? Até porque o livro de Apocalipse, irmãos, ele é profético, mas ele tem cartas, ele tem louvores. Então, é um livro que tem um conteúdo bastante misto. E as cartas aqui são voltadas a princípio, para aquelas igrejas de fato. Não para nós aqui, a princípio. Vou repetir, a princípio, a ideia das cartas é tratar Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, e assim sucessivamente. Então, se as cartas são um tratamento histórico e não há uma grande perseguição, qual é a ideia que nós podemos tirar disso? Pastor Márcio, a igreja não deve estar atenta só às perseguições externas, mas também a desequilíbrios internos. Então, as cartas elas servem para nós como base, como um grande alerta. O fato de vocês não estarem sendo de forma demasiadamente perseguidos, não significa que vocês não devem estar atentos. Existem problemas dentro da igreja que eu preciso solucionar. Dentre estes, vou citar a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Primeira de Pedro, capítulo 5, versículo 8 ao versículo 9. Vamos lá? Ao invés de eu ler, irmãos, vocês leem para mim no 3? 1, 2, 3 e... Então, nós devemos vigiar, sempre, com grandes perseguições ou perseguições veladas. Nós não devemos nos acomodar na fé. Nós não podemos estar desatentos a coisa alguma. Então, eu aqui paro nesse presente momento, claro, no Ocidente, no Brasil, que eu estou falando para brasileiro, que nós não temos uma perseguição generalizada ainda. Os textos proféticos irão se cumprir. Mas, até então, nós podemos fazer cultos, vigílias, marcha para Jesus, Islavec, escolas de líderes. Nós podemos pregar em praça pública, sim ou não? Sim, mas estamos semelhantes aqui às cartas do Apocalipse. Alguns são perseguidos de forma direta, não generalizada, mas Cristo deseja nos advertir, nos corrigir e nos ensinar. Primeiro ponto que eu quero que você leve em consideração. Segundo ponto, eu, pastor Carlos, por isso que estou dizendo eu, você não precisa concordar, eu descarto a visão dispensacionalista. Pastor, qual é a visão dispensacionalista? Eu vou explicar isso porque isso é muito falado.
é a visão que interpreta que cada igreja representa uma dispensação, ok? Então, por exemplo, começando por Éfeso, terminando em Laodiceia. Éfeso é a primeira igreja, Laodiceia é a última. Então, algumas pessoas dizem que nós somos laodiceanos. É uma igreja muito rica, é uma igreja forte, é uma igreja pujante, é uma igreja numerosa, ok? Somente a linha da Assembleia de Deus, a qual a Advec faz parte, o meio pentecostal, são mais de 52% da igreja protestante no Brasil, e assim sucessivamente. Então, só que é uma igreja que colocou Cristo para fora, uma igreja que não é fria, nem quente, uma igreja morna, diferente dos pais da fé, que seria a igreja de Filadélfia. Dá para comparar? Óbvio que dá para comparar. Dá para restringir? Não dá para restringir. Por que não dá para restringir? Porque cada carta desta, do livro de Apocalipse, nos ensina o tempo inteiro. Então, se eu pregar aqui para os irmãos aqui semana que vem sobre Tiatira, ou se eu pregar aqui para os irmãos semana que vem sobre Laodiceia ou Filadélfia, os irmãos terão a sensação clara que Cristo está falando conosco neste exato momento. Quem entende isso, diga amém, por favor. Então, elas não se deterioram e nem se restringem de forma profética a épocas. Elas falam o tempo inteiro. Qualquer uma dessas cartas vai acertar a nossa igreja, vai acertar o nosso coração e vai nos edificar na fé. Outro caso curioso. Pastor Carlos, quando eu leio as 7 cartas, eu não vejo aqui igrejas importantes. Igrejas importantes é péssima a minha expressão, mas igrejas conhecidas, ok? Como Corinto, Filipos, a igreja de Roma e assim sucessivamente. Por que eu não vejo? Bom, não existe na Bíblia Sagrada nenhum texto que eu possa falar assim para os irmãos, é por causa disso. Está escrito aqui, não tem. Então, o que nós temos que trabalhar é com o contexto, tentando compreender de uma forma possível por que é que Cristo só fala para 7 e não fala para o restante. Só para 7 ali e não para o restante. Então, a primeira coisa que nós temos que levar em conta é que o Arco Menor da Ásia era um centro cultural importante, mais do que Atene e do que Roma. Mais do que Atene e do que Roma. Era um centro cultural importante, sim ou não, irmãos? Importante, ok? Então, por ser um centro cultural importante, você tinha, por exemplo, religião importante ali, muitas religiões, né? A idolatria era muito grande ali. Você tinha também filosofia muito rica ali no Arco Menor da Ásia, mais do que Atenas e do que Roma. E, além disso, você tinha uma rota comercial, portos importantes, que faziam com que a rota ali da Ásia Menor fosse visitada por aquele período. Então, você tinha um giro de pessoas muito grande, ok? Pela filosofia, pela religião, pelo comércio. Então, basicamente, o pessoal do Império rodava muito ali no Arco Menor da Ásia. Então, quando Cristo destina uma carta ao Arco Menor da Ásia, o que eles faziam com essas cartas? Liam de forma pública. Então, o anjo da igreja pegava a carta não era para ele em si, mas ele era uma representação da igreja, então ele pegava a carta e lia a carta de forma pública. Então, naturalmente, a notícia, a estratégia de Cristo falar que Cristo é inteligente é ofendê-lo. Então, fazia com que a força da notícia da carta se espalhasse com mais velocidade para o mundo cristão daquele período. Então, ele entrega a carta aqui, lia de forma pública, edificava a igreja, edificava as igrejas em volta, porque as igrejas estavam em arco, uma posicionada ao lado da outra, variando aí 75 quilômetros, varia bastante, tá? Mas em média, 75 quilômetros de uma cidade para outra, umas mais, outras menos, e aí todo mundo era edificado com a sua própria carta e com a igreja vizinha. Sim, estamos junto comigo aí, sim ou não, irmãos? Se eu estiver falando rápido demais, os irmãos peçam para eu parar, e eu repito ou paro, tá? Então, existe aí um grande exegeta sobre o livro de Apocalipse chamado Grant Osborne. Ele cita aí, explicando quem seria o anjo da igreja, ok? Eu vou usar por base aqui Grant Osborne, abrindo aspas mesmo, tá bom? Então, o anjo da igreja pode ter, no mínimo, 4 identificações. Quantas identificações, irmãos? Primeira, há uma identidade corporativa entre o anjo e a igreja, o anjo, de uma forma singular, fazendo referência a tanto a igreja como um todo, como cada pessoa em si. Segunda identidade, aí dita por Grant Osborne, é vista que na igreja era uma unidade distinta, composta exclusivamente de próprias partes singulares, cartas distintas eram necessárias para cada anjo. Então, ele está dizendo, né, como as igrejas são uma unidade espiritual, mas são distintas entre si, então os anjos representariam essas igrejas. Terceira identidade,
a presença do anjo enfatiza que cada igreja é uma entidade espiritual, como a vida celestial que vive figuradamente na mão direita de Cristo, debaixo da sua orientação e da sua proteção. E, por fim, eles são servos de Deus, que executam as suas ordens para reformar, desafiar e ajudar essas igrejas. Então, basicamente, eram provavelmente, né, os líderes da igreja, Maria cria assim, recebiam essas cartas e liam essas cartas para toda a igreja. Então, por mais que se destine ao anjo, não é especificamente a uma pessoa em si, mas para toda a igreja num todo. Vou repetir. Então, o pastor Renato representa a Advect de Realengo, mas ele não é a Advect de Realengo sozinho. Então, ele representa um corpo. Então, o que chega para o pastor Renato da parte de Deus é transferido para todo o corpo, que é a Advect em si. Ficou claro, sim ou não? Sim. Maravilha. E o que Cristo está dizendo para Pérgamo, então? Ele está dizendo assim para Pérgamo: olha, eu preciso dizer para você uma coisa importante. Qual? Eu sei aonde você habita. Irmãos, grave isto, por favor. Ele só diz isto para Pérgamo, só para Pérgamo, para nenhuma outra igreja, pastor Júlio. É importante aonde eles habitam. Só Pérgamo. Então, ele está dando uma ênfase para a localidade. Ao dar uma ênfase para a localidade, o que ele está dizendo para Pérgamo? Aonde você está edificada é a casa do diabo, é o trono de Satanás. Pastor Carlos, esse trono de Satanás tipifica, simboliza o quê? Então, para ser justo, eu vou falar da minha interpretação, que eu acho que é a linha mais corrente, mas existem 4 interpretações aí. Quantas interpretações, irmãos? Os irmãos querem saber a 4, eu digo só uma. Vocês são gulosos, hein? Vamos lá. Primeira ideia é uma ideia que eu considero bastante descartável, que eu acho ela muito exagerada, forçada, ok? Mas há quem opte por isso. Por quê? A cidade de Pérgamo, ela estava localizada num lugar muito alto. Então, há quem diga, pastor Renato, que quem ia para Pérgamo avistava a cidade de longe, e a sua estrutura era semelhante a um trono. Então, as pessoas diziam que de longe se via Pérgamo, e a sua estrutura era um trono, e aí tem a ver com o trono do diabo. Eu acho bastante distante, mas é uma linha interpretativa. A segunda é mais razoável, mas eu também não opto por ela. Você pode optar, mas eu não opto por ela. Há quem diga que a cidade, por exemplo, ela tem um paganismo excessivo. O que tinha na cidade de Pérgamo? Além de uma biblioteca com 200 mil volumes de livros, em Pérgamo você tinha um templo para Atenas, né, a deusa Atena. Você tinha um templo para Zeus, ou um altar para Zeus, melhor dizendo, um templo para Roma, um templo para o imperador Augusto, e você também tinha ali grandes construções arquitetônicas. Então, você tinha templo para Atena, altar para Zeus, altar para o imperador Augusto. Então, o lado excessivo do paganismo, alguém diz, muito pagão, naturalmente é o trono do diabo pelo excesso de paganismo. Razoável, mas também não me faz muito sentido no contexto do texto. Já vamos chegar lá. Terceira linha interpretativa está também de uma forma muito espiritualizada, que é o altar de Zeus. Então, o altar de Zeus tinha pernas dos gigantes em forma de serpente, fazendo alusão a um deus chamado de Asclépio. Então, esse formato de serpente, há quem diga que faz uma alusão direta ao diabo, por causa de Gênesis, da serpente lá, que seduziu tanto Adão também como Eva. Então, eles estão dizendo que os pés do gigante, representados no altar de Zeus, em formato de serpente, representam, tipifica o diabo de Gênesis. Eu também acho muito forçoso. Qual que você opta? Pelo próprio texto que diz: vocês permaneceram fiéis desde a morte de Antipas, minha leal testemunha. Quem é Antipas, pastor Carlos? Olha, Antipas, a gente não tem muito... O que eu posso falar para vocês quem era Antipas? O que nós sabemos de Antipas, que é uma tradição oral, é que ele foi morto dentro de um touro de bronze. Então, Antipas era um crente que foi perseguido, provavelmente porque a igreja não queria adorar ao imperador ou aos deuses romanos, e aí Antipas serviu de exemplo. Pegaram Antipas, colocaram dentro de um touro de bronze, em alusão a uma religião chamada de mitraísmo, e aqueceram Antipas e ele morreu assado. Então, a igreja viu Antipas morrendo assado,
e disseram, nós não vamos fechar a porta da igreja, nós vamos parar de adorar a Deus. Então, provavelmente, o trono de Satanás seria a resistência romana à questão frente à igreja, tentando fechar as portas da igreja por meio da idolatria, pelo próprio texto de Apocalipse. Ok? Então, primeiro ponto a ser notado em Pérgamo. Pérgamo tem um lado positivo. Qual é o lado positivo de Pérgamo, irmãos? Ela suporta a pancada. Ok? Suporta a pancada. Então, se mandar alguém vir aqui na porta da Advec de Realengo e ameaçar a gente com um fuzil e pegar alguém de exemplo e, Deus nos livre disso, fuzilar alguém e falar, ó, se vocês continuarem adorando, vou matar um por um, o que Pérgamo diria? Olha, então pode pegar mais cartucho aí, pode pegar mais bala, que aqui ninguém vai ficar vivo. Ou a gente adora ou a gente morre. Não tem como negociar isso. Então, Pérgamo é uma igreja forte. Suporta a pancada e pressão. Ok? Aí você diz, maravilha. Então, toda segunda-feira Pérgamo vem para o culto. Toda quarta Pérgamo vem para o culto. Todo domingo Pérgamo vem para o culto. Quem passa, olha e diz, igreja maravilhosa, sempre está funcionando, sempre está cheia, sempre está, sabe, arrumada, organizada, não tem pressão, o oficial glorifica mesmo, mas Cristo diz, entretanto, eu vou colocar um ponto aí, porque tem algumas coisas em vocês que eu não estou gostando. Ué, eu estou suportando pancada e ameaça de morte, você não está gostando? Ele disse, não. E não estou gostando tanto que se vocês não resolverem esse problema, eu vou combater, não vai ser nem mais Realengo. Você não quer ouvir mais, não. Você está... Quem quer ouvir ainda, diga amém, por favor. Então, Cristo está dizendo, ó, existem algumas coisas em vocês que eu não vou deixar nem para o homem de 9 dedos. Eu vou perseguir vocês. Eu vou confrontar vocês. Eu vou para cima de vocês. Eu vou para cima de vocês e vou combater vocês com a espada que sai da minha boca. O que é que está incomodando a Cristo? 2 doutrinas. Opa! Então, Cristo se incomoda com o que a igreja anda ouvindo. Eu poderia aqui usar, acho que vai dar tempo, só para pontuar, não vou nem entrar. Existe um homem chamado Michel Foucault, um filósofo muito importante, de esquerda, mas que diz uma coisa brilhante. Eu não posso ser um maluco de falar que Michel Foucault só falou besteira. Eu posso não concordar com a linha política dele, mas eu tenho que concordar com o que ele fala sobre o discurso. O que Michel Foucault diz sobre o discurso? Ele diz que a fala, quem domina o discurso, domina os corpos. Isso é brilhante. Porque quando você nasceu, as coisas já estavam determinadas em seu fenômeno. Então, por exemplo, isso aqui já era chamado line. Então, eu olho para essa caixa aqui e chamo de line, como chamo isso aqui de retorno, como chamo isso aqui de microfone. Então, quem determina o discurso, determina o movimento do corpo. Como alguém determinou, homem é homem, mulher é mulher, sexo só depois do casamento, e etc. e tal. Então, tudo isto, esse discurso, faz com que você tenha uma visão de vida determinada. Quem está ouvindo, diga amém. É isso que ele está dizendo. Então, mediante o que você ouve, vai dominar o teu corpo. Vai determinar a visão de vida que você está tendo. E aí Cristo diz, tem gente abraçando o nicolaíta. O que é o nicolaíta? O nicolaíta pregava um proto-gnosticismo. O gnosticismo é uma doutrina que acreditava que tudo que é material é mal, em resumo, e tudo que é espiritual é bom. Então, o homem é dicotômico. Ele é feito de corpo, matéria, mal e alma espiritual boa. Então, ele dizia que, como você está preso, a alma está presa dentro do corpo, pastor Márcio, você está algemado dentro daquilo que é ruim. Então, o que você deveria fazer? Acelerar o processo de degradação ou se entregar ao ascetismo total. Então, se o corpo morre rápido, a alma é libertada. Então, eles tinham o intuito de libertar a alma do corpo, porque a alma é proveniente do divino e o corpo é completamente mal em si. Então, é uma doutrina libertinosa. O que o nicolaíta diz? Pode pecar à vontade, que não tem problema nenhum. É a hipergraça, que está em voga de novo aí. Hein? É a hipergraça. Deus ama tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, que o que você fizer, Ele não se incomoda. Ele não é juízo. Ele só é amor. Só amor. Mas amor mesmo, assim, bem hippie. Você pode fazer o que você quiser, que Ele não vai se incomodar. Isso é a doutrina nicolaíta. Então,
é a libertinagem. Mas isso não vem assim, ó, pode pecar, vem com outra roupagem, que é a hipergraça. E eu não vou falar, nós estamos aqui na internet, eu não vou falar o nome de uma pessoa muito famosa no nosso país que está pregando hipergraça, está arrebatando pessoas. Muito famosa e está arrebatando milhares de pessoas com a hipergraça. E não vem com essa roupagem, né? Pode pecar à vontade. Ela vem com uma outra roupagem, mas que acaba sendo hipergraça. Ou seja, Deus suporta tudo, você é um pecador, você é um tadinho, você não tem controle de você mesmo, Deus está aqui e vai te pegar no colo e não tem problema nada, venha como estás, permaneça como estás, que Deus aqui é suave. Ok? Não haverá julgamento para isto. A segunda doutrina é a doutrina de Balaão, que a doutrina de Balaão é uma doutrina que também fala sobre erros, mas fala sobre idolatria. Então, o primeiro erro da igreja de Pérgamo é ser imoral. Então, o que isso está dizendo para Pérgamo? O que adianta vir para o culto e continuar na imoralidade? Eu vou parar de falar. Você não quer ouvir, não, irmão? Agora começou a entrar, os irmãos já, opa, como é? Então, a primeira coisa que a igreja tem é o seguinte, Cristo está dizendo, não adianta culto todo dia. Se você vem para o culto não entra em você. Aí é perda de tempo. Aí é perda de tempo. Você está nadando para morrer na praia. Porque eu vou vir buscar a minha igreja. Então, estou dizendo antes, ou para com a imoralidade, ou eu vou enfiar a espada em você. Então, o problema de Pérgamo, o primeiro problema de Pérgamo não é fora, é dentro. Opa, é dentro. Só para mudar um pouquinho o discurso, eu não vou falar aqui sobre pecado sexual. Vou falar de um aqui que é um pecado gravíssimo, chamado de Lashon Hará. Lashon Hará é língua venenosa. Não tem não, pastor? Tem não, senhor? Miriam falou mal de Moisés pelas costas. Falou mal de Moisés, hein? Irmãos, Deus não gostou tanto que ia matar Miriam. Por causa de Lashon Hará. Quando ela falou mal de Miriam, Deus falou assim, eu vou matar essa mulher. E vou matar Arão, porque não peca só quem fala. Opa! Eu não vou falar disso não, pastor. Deixa eu falar. Fala ou não fala, irmãos? Então não peca só quem fala, peca quem ouve. Moisés, que era o alvo da fofoca, que foi gente boa. E disse, não mata não. Aí Jesus disse, então vou ensinar o fofoqueiro o quanto é ruim fofoca. Qual é a prática da fofoca? Isolar o alvo. Então, quando eu quero denegrir alguém, eu quero isolar essa pessoa. É isso que a fofoca faz. Ela cria um preconceito na cabeça de alguém que faz com que esse alguém não se aproxime do alvo da minha fofoca. Esse é o objetivo final, é eu dizer o que não devo para aquela pessoa ficar isolada. O fofoqueiro faz isso. Ele exerce a solidão na vida das pessoas. Aí Deus pegou a Miriam e disse assim, ó, tu vai ficar leprosa e vai ficar fora do acampamento. Os judeus dizem, pastor Júlio, que o sacerdote ia visitar para a pessoa fazer techuvá. Então ele ficava assim para ela, se arrependeu, se arrependeu, se arrependeu. Enquanto a pessoa não se arrependia de verdade, a lepra não sumia. Essa lepra não era uma lepra normal, hanseníase ou algo do tipo, era uma lepra espiritual. Então o que Deus estava dizendo? Eu vou isolar quem gosta de isolar os outros. Porque o fofoqueiro só dura enquanto ele não vira o alvo da fofoca. A cotovelo, alguém diga para ele, cuidado para não morder a língua, irmão. Cuidado. Qual é o segundo defeito? Vamos lá. Números 22, versículo 1 ao 6. Vamos lá, que eu preciso concluir. Números 22, versículo 1 ao 6. Eu prefiro que vocês leiam para mim, tá bom? E a gente vai mergulhar. Números 22, versículos 1 ao 6. Consegue colocar para nós aqui no telão? Vamos lá? 1, 2, 3 e leia aí, irmãos. E aí?
Continue. Vamos lá. Enviou ele. Para encerrar. Obrigado, irmãos. Nós lemos 6 versículos, eu achei necessário, eu sei que é um pouco longo, mas era necessário para demonstrar aos irmãos que o contrato de Balaque com Balaão não visa mentoria, doutrina. Porque a palavra doutrina aqui, em Apocalipse, caso que queira anotar, é uma palavra que significa mentoria, para ser mais atual. Então, ele não está pagando para aprender, ele está pagando para executar. Então, Balaque está dizendo, amaldiçoa. Outro ponto que você deve levar em consideração é que Balaão é profeta de Deus. Profeta de quem, irmãos? De Deus. Não é profeta de outro Deus, não. No texto lá diz Deus mesmo, Yahvé, né? O Yehová. Então é Deus mesmo. Então a função de Balaão é amaldiçoar, porque na cabeça de Balaque, a força sobre os israelitas não é física, é espiritual. Até porque o mundo, se você chegasse num povo antigo e dissesse assim para ele assim, ó, não, porque a minha vida natural, sem ser a religiosa, ele não ia entender. Porque para ele o espiritual e o religioso estão juntos. Então ele está dizendo o seguinte, olha, o Deus desse povo aí é descomunal o que ele fez. Então, tem como enfraquecer eles espiritualmente, para eu matar eles fisicamente? Esse é o projeto de Balaque. Desliga de Deus que eu mato eles. Ligados em Deus não dá. São 7 maldições, 7 bênçãos. Sim ou não? A cada maldição que ele falava, Deus trocava as palavras na boca dele e ele dizia, olha, contra Israel não vale encantamento. Só que a história de Balaão não para aí. Vamos lá? Números 31, versículo 16. Números 31, versículo 16. Eu já vou aqui acabar essa parte teórica para a gente mergulhar. Números 31, versículo 16. O que está escrito aí sobre Balaão, sobre mentoria? É possível colocar para nós? Números 31, versículo 16. Eis que estas, o quê, irmão? Segura, por conselho de quem? Mentoria. Sim ou não? Fizeram o que, irmãos? Continue, no caso de? Pelo que houve? Olha aí o que o texto está dizendo. Conselho de Balaão, houve praga. Conselho de Balaão, houve praga. E por que a praga veio? Porque prevaricaram. Então, esse conselho de Balaão faz Israel prevaricar. E a palavra prevaricar na hebraica ali, não ia ficar citando isso, só é mal. Mal em hebraico é desleal, infiel. Então, o conselho de Balaão é, eu sei como fazer Advec ser infiel. E se eles abraçarem a minha ideia, a praga vai entrar. Então, não precisou Balaão amaldiçoar. Desligou de Deus, a praga já come, irmão. Eu vou repetir isso para você guardar no coração. Então tem muita gente com a vida ruim, não porque colocaram teu nome na boca do sapo. Tem muita gente com a vida ruim, porque está se desligando de Deus. E aí quando você é infiel, Deus trabalha com princípio. Sua vida não vai andar. Eu poderia aqui pegar um pandeiro, bater no pandeiro e cantar um hino dizendo que Deus chutou a macumbeira. Mas como eu tenho que te ensinar a Bíblia, eu tenho que te dizer a verdade. Ou você faz o que Deus quer, ou não é Ele que te amaldiçoa, que Deus não é vil. É que o homem sem Deus não pode nada. Oh, glória. Alguém está recebendo isso? Diga glória a Deus. O homem sem Deus não anda. Uma hora ele vai dar com a cara na parede. Qual é o projeto de Balaão?
Idolatria. Por meio da ação sexual, trazer o povo para a idolatria. Aí você diz assim, pastor Carlos, mas a gente aqui na igreja, a gente não é idólatra, porque não tem iconoclastia, não tem imagem aqui para ninguém adorar. Não tem imagem, não. Então, imoralidade eu até aceito. Agora, idolatria, vamos lá. Colossenses 3,5, eu vou ler para nós ganharmos tempo. Paulo diz que a prostituição, impureza, apetite desordenado, vil concupiscência e avareza são idolatria. São o quê? Até a mão fechada, avarenta e idólatra. Você quer mais? Efésios 5,5, Paulo diz, os devassos, os impuros, os avarentos são idólatras. Filipenses 3, versículo 19, ele diz que alguns homens fazem do seu próprio ventre Deus, glutonaria. Até quem come demais é idólatra de si mesmo. Então, idolatria não é só quando você se prostra para o outro ou para uma imagem. Tem gente que se idolatra. Quem quer ouvir ainda, diga amém, por favor. O que Cristo está dizendo? Na cidade de Pérgamo você tem um procônsul romano. E o símbolo de poder romano está sobre uma espada da traça de folha larga afiada de 2 fios. Então Cristo está dizendo, eu sou o procônsul da igreja. E uma das funções do procônsul é ser juiz. Então ele está dizendo, a espada que sai da minha boca não é uma espada que se carrega na mão, é uma espada de juízo, é um decreto, é uma lei que eu estou dizendo. Qual é a lei? Ou vocês morrem, ou vocês não entram no meu reino. Vou repetir isso, hein? Para entrar no meu reino, não é sentar no banco. Para entrar no meu reino, é deixar que o reino entre em você primeiro. Vale um grito de glória a Deus aí, ou você está economizando? O que Cristo está dizendo é, não permita que a falta de pressão do lado de fora deixe o seu eu caído falar mais alto do lado de dentro. Eu estou avisando antes. Porque o sentido de Apocalipse é o seguinte, eu estou avisando vocês agora para o que vai acontecer daqui a pouco. Ou vocês se preparam agora para a grande tribulação que vem, para a perseguição que virá, ou não vai funcionar. Então, estou dizendo, entre em alerta. Em alerta o quê? Você é bom do lado de fora, mas está morrendo do lado de dentro. Então, ele está dizendo, ou você crava a espada, ou eu cravo essa espada. Por que espada? Juízes, Josué 13, 22, vamos lá? Josué 13, 22, tem alguém que consegue abrir para nós rápido? Josué 13, 22, vamos ver o que está escrito em Josué 13, 22, se puder jogar no telão, eu agradeço. Repito que a culpa foi minha, tá, irmãos? Eu que não disponibilizei os versículos. Josué 13, 22, obrigado. Também os filhos de Israel mataram a espada, quem, irmãos? Quem morreu a espada? Então Balaão só morre na espada. Balaão só morre na espada. Só que a palavra de Deus também é uma espada, sim ou não? Sim. Então tem coisas que só morrem em você depois que a espada entra. Tem coisas, idolatria, amor próprio, glutão, todo tipo de idolatria, todo tipo de paixão carnal só morre quando a espada entra. Então o que Cristo está dizendo para eles é, enfia a espada em você mesmo. Oh, só 2 deram glória a Deus. Levante as 2 mãos o mais alto que você puder. Coloque a mão no ombro do seu irmão e diga para ele, antes de tirar o cisco do meu olho, tira a trave do seu. Diga, a espada que Deus te deu conserta você primeiro para depois consertar o... Vai dar glória a Deus ou você está economizando? Primeiro me conserta. Espada em mim mesmo. Foi Jesus quem disse. Antes de tirar o cisco, crava. Porque se você não cravar, for só do lado de fora, mas não for do lado de dentro, não vai acontecer. E é uma das coisas que eu gosto muito na nossa igreja. Olha nós pastores como estamos. Não precisa tanto demonstrar uma coisa religiosa só do lado de fora. Se você não for crente do lado de dentro. Mas se você é um crente aqui da DVEC e que você também, esposa, é tímido demais. Esposa é uma pessoa tímida. Então, minha esposa, ela serve para
servir, ela ajuda lá as esposas do pastor quando é convocada para receber os irmãos, ela gosta de trabalhar, ela gosta de orar, está em campanha de jejum, gosta de ler o texto sagrado, mas a Cristiane não funciona, por enquanto, com o microfone. Mas ela é mais crente do que eu. Então não é performance, é morte. Só 2 eram glória a Deus. Vamos lá. Evangelho segundo escreve Mateus, capítulo 16, versículo 24 ao 25. Mateus 16, 24 ao 25. E depois Romanos 6, 4 ao 9. Mateus 24 ao 25, Romanos 6, 4 ao 9. Vamos lá? Mateus 16, versículo 24 ao 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo, quê? Tome a sua cruz e... Versículo 25. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, e quem perder a sua vida por minha causa, só vi 2, glórias a Deus. Romanos 6, versículo 4, Romanos 6, 4, Romanos 6, 4. Romanos 6, 4 ao 9. Olha o que Paulo diz. Fomos o que, irmãos? Para quê? Versículo 5. Seis. Sete. 8. 9. Ou seja, para o povo do mundo, você é morto. Não bebe, não fuma, não é viciado, não desfruta do seu próprio eu, porque aqui dentro para eles é dor, é a espada entrando no eu o tempo inteiro. Mas o que é 70 anos comparado a uma eternidade? Quando a trombeta toca, era para você ter dado glória. Levante as 2 mãos o mais alto que você puder e não baixa, não baixe, não baixe as suas mãos. Tome cuidado para quem você empresta os ouvidos, porque quem domina o discurso domina os corpos. Toma cuidado para onde você coloca os seus olhos, porque a janela da alma são os olhos. Deixa quem quiser chamar você de trouxa chamar, de besta chamar, de não curtir a vida chamar, de santarrão chamar. Vamos ver quem é o besta e o trouxa quando a trombeta tocar e quem morreu com... Quem vai te dar glória a Deus, abre a boca e glorifica por 1 minuto, se você puder. Que maravilha. Que maravilha. Eu já vou encerrar. Você pode me ajudar a pregar? Você pode me ajudar? Coloque a mão no ombro do crente que está ao seu lado. Que maravilha. Você é muito educado, irmão. Faça como se faz na Baixada Fluminense. Chacoalhe esse crente até irritar. É para irritar. E diga para ele... Está valendo a pena amarrar a carne, está valendo a pena contrariar você mesmo, porque naquele grande dia haverá recompensa e descanso para... Só quem acredita no arrebatamento da igreja ainda, irmão, quem aguarda pela volta de Cristo. Eu vou concluir. Vamos lá. E eu concluo. Que maravilha. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Já até fechei. Irmão, sabe uma coisa que me chama muita atenção? A igreja, ela tem uma capacidade de reagir sob pressão. Eu acho que o pior momento da igreja é quando a igreja tem uma falsa sensação de liberdade. Você percebeu isso? É histórico, debaixo de pancada o povo de Deus se endireita. Juízes, já começou lá em Juízes.
Êxodo. E o povo clamava a Deus na aflição. Então parece que o ser humano só se atina quando, entende? Quando sofre. Não sei porquê, mas só se atina quando sofre. Agora, no contexto aqui, como eu disse para você, não tinha uma grande perseguição. Então Deus está dizendo o seguinte: vocês estão tomando de goleada para vocês mesmos. Para concluir, quando Balaão envia as mulheres, existia uma mulher chamada Cosbe. Qual é o nome dela? Cosbe. E ela se deita com o líder da tribo de Simeão. Isso aqui, guarde no seu coração. Aí, na hora que a praga está comendo solta, pastor Renato, o povo está morrendo, Moisés está chorando. O que Simeão faz? Ele pega na mão de Cosbe e vai ter relação sexual com Cosbe na tenda. Irmão, sabe o que o líder Simeão está dizendo? Eu não estou nem aí para a praga comendo solta, eu vou continuar. Ele está dizendo assim, ó, não estou nem aí. Por mim, que a praga continue. Quando ele vai deitar, Deus não falou nada. Deus o quê, irmão? Deus não falou nada. Finéias pega uma lança. E diz a Bíblia que ele sentiu ciúmes do Senhor. É ciúmes mesmo. O texto lê ciúme como marido ou mulher sente marido e vice-versa. É ciúme de verdade. Não é, é simbólico. É ciúme. Deus é ciumento. Aí Finéias diz assim, ó, eu tenho que matar o que está me fazendo me deitar com outro. Outro Deus. Aí ele pega uma lança, Deus não falou nada. Ele, irmão, a raiva era tanta que ele mata Cosbe e o líder da tribo de Simeão numa pancada só. Numa lançada só, ele vara os dois. Quando ele mata os dois, a praga cessa. Aí Deus fala assim para Moisés, pode jogar lágrima. Enquanto estava todo mundo com os braços cruzados, um entendeu o que tinha que fazer. Enquanto tinha gente falando assim, ó, se fulano tivesse aqui, ainda bem que está na internet, vou mandar o link. O outro diz, opa, está na hora de arrancar o trave do meu. Eu vou me levantar. Não precisou. Irmão, eu sou pentecostal, eu sou continuista, eu tenho uma mãe que é profetisa. Minha mãe é do manto. Eu creio nos dons espirituais. Só que tem coisa que Deus não precisa levantar ninguém para falar. O cenário está mostrando. Ô, glória, só vi um glória a Deus ali. Vou repetir, hein? Tem coisas que você já sabe o que tem que fazer. Quando ele mata, ele diz assim, ó, eu vou mudar um decreto. Olha isso aqui, hein? A ação de Finéias mudou um decreto divino. Qual decreto? Ele diz o seguinte, ó, sacerdote é só da tribo de Levi, da linhagem de Arão. Então nem todo levita é sacerdote. O povo dentro do povo tem que ser da linhagem de Arão. Aí Deus diz, a partir de agora eu quebro. Farei de Finéias. Irmão, escute isso aqui, vai melhorar. A palavra Simeão é uma interpretação judaica, mas que eu gosto muito. É a palavra Shimon. Shimon, em hebraico, vem da palavra Shema, que significa ouvir. Significa o quê? Ouvir. Só que a palavra Shimon, para alguns judeus, ou grande parte deles, interpretam com duas expressões. Shan, Avon. Shan, Avon significa existe iniquidade. Quando Finéias crava a lança, o que ele está dizendo? Está na hora de eu matar tudo aquilo que me faz ouvir o que Deus não gosta. Quando ele mata, Deus diz, faz você um sacerdote. A palavra sacerdote vem do hebraico kohen. Kohen vem de um radical hebraico que não tem uma tradução certa. Pode ser aquele que se prostra e pode ser aquele que se levanta. Sabe o que Deus está dizendo para Finéias? Quem se prostra para matar a iniquidade, eu o levanto diante da minha... Encerra, levante as duas mãos assim, ó, que eu vou terminar. Não se preocupe mais com essa conversa. Não conta a tua bênção que não dá certo. Porque antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos operando eu, quem impedirá? O certo é, está na hora de você entrar
e começar a matar o que te afasta de Deus. Porque no dia que você matar o que te afasta de Deus, não tem diabo, não tem demônio, não tem fofoca, não tem contenda, não tem divisão, não tem algo externo, não tem touro de bronze e ação da gente. Deus cumprirá os seus propósitos na nossa. Quem recebe isso, diga glória a Deus. Se você... Fica de pé comigo em nome de Jesus. Diga para 3 crentes, o que é que precisa morrer em você? Diga para ele, o que é que precisa morrer em você? Oh, glória! Alguém foi edificado pela palavra de Deus? Diga glória a Deus. O que é que precisa morrer na gente? Aleluia. Oh, glória! Oh, glória! Irmão, tem bênção que só vem para a gente quando nós fazemos aquilo que sabemos que temos que fazer. Eu vou passar o microfone ao pastor Renato. Deixa eu te contar posso contar um testemunho curto aqui, pastor Curto? Financeiro. Financeiro. Vou falar de algo financeiro. Tenho muitos para contar. Vou falar de um financeiro para os irmãos. Eu lembro que o meu filho ia fazer 1 mês. E a Cristiane, ela é muito organizada. De me perturbar a alma. De querer matar ela com faca de pão. E ela disse o seguinte para mim: está chegando a hora de a gente consultar o Bernardo e nós não vimos o pediatra. E aí eu sou procrastinador por excelência. E eu falei, vamos procurar o bendito pediatra. Irmão, todo pediatra que eu ligava era um rim para pagar. E eu estava com medo de pagar, porque eu acho que pai é responsável por saúde e educação. Não tem mais o que a gente fazer por filho. Então eu falei, eu quero dar a melhor saúde que eu puder para meu filho. O que eu puder dar, eu vou dar melhor. E eu com medo de pagar errado. Aí eu falei para ela, eu lembro do irmão da MEB, uma igreja, Missão Evangélica do Brasil, liguei para ele e ele é clínico geral. Você conhece algum pediatra? Aí, não, minto. Foi o negócio da menina São Paulo, né? Vimos o preço, estava muito caro. Caro mesmo. E eu com medo de pagar caro, resumindo, uma amiga minha me liga, o marido dela abandonou ela. Quem quer ouvir, diga amém. Amém. O marido dela abandonou ela. Pensa uma mulher crente, irmão. Crente, amiga de infância. Crente, eu estou falando de crente. E os filhos dela me chamam de sobrinho. E o marido dela foi embora de casa, pastor Renato, ela não tinha como pagar aluguel. E eu e minha esposa sempre junta dinheiro para fazer uma viagem em família. E aí ela me ligou e falou assim, ó, desesperada, você despejada, obrigado, e não tem como pagar aluguel, eu não tenho um fiador. Disse para ela assim, olha, eu não posso ser seu fiador porque eu moro no Rio. Fiador é só do Estado. Ela disse, mas eles pedem 3 meses de aluguel. Como é que ela falou assim, eu consigo manter o aluguel da casa, mas eu não tenho 3 meses para dar. Falei com a Cristiane e eu ensinei uma coisa lá em casa. Isso é uma coisa que eu pratico em casa. Que eu pratico onde, irmãos? Em casa. Eu falei para ela, todas as vezes que a gente recebe um dinheiro que a gente não esperava, esse dinheiro não é nosso, eu não esperava por ele. É a chance de eu abençoar alguém. É ou não é, filho? Nós estávamos com o dinheiro guardado lá, ela disse assim, ó, dá para ela aí, abençoa ela, não precisa pedir de volta, não. Demos o dinheiro para ela, precisa levar o filho para o médico, hein? Demos o dinheiro para ela chorou, se alegrou, disse, vai em paz, minha filha, Deus te abençoe. Liguei para o pastor disse assim, ó, tem o meu genro é pediatra, na mesma semana. Só que o meu genro, ele é diretor do Hospital das Crianças de Oncologia e referência em pediatria na América Latina. Eu disse, eu não vou pagar esse cara, eu não tenho... Não dá. Ele disse, espera aí, ligou para o camarada e disse, já está agendado, vai. Eu fui, irmão, fazendo voto. Cheguei lá no consultório na Barra da Tijuca, ele ensinou, foi 3 horas de consulta, não foi, filho? Ensinando a Cristiane a amamentar. O Bernardo nunca teve cólica, não que eu me lembre. De uma posição, negócio lá para amamentar, o jeito... Cada técnica que ele ensinava, dizia assim, vou deixar a chave do carro, vou ser escravo dele de orelha furada, eu não sei. 7 anos, você é escravo, eu não sei. Não sei o que eu vou fazer aqui, irmão. Certo? Irmão, o camarada brincou. Aí eu disse assim para ele, aonde eu deixo a alma? Aí ele falou assim, mentira. Eu falei assim, ó, aonde eu pago? Ele falou assim, pagar o quê? Eu falei, não, a consulta. Ele disse, não, você vai na nossa igreja lá, prega, eu sou muito abençoado. Eu disse para ele, então não.
pega o dinheiro da consulta e dá para a igreja. Porque quem prega, eu falo, mas quem dá o dom é Deus, aí eu estou tirando a glória de Deus e estou colocando em mim. Você pega esse dinheiro e você dá para a igreja. Se essa é a sua motivação. Ele disse, não, eu quero te abençoar. Eu disse, sou crente, mas não sou trouxa. Então, aí, se você quer me abençoar, estou aqui para isso. Ele disse, mas eu não vou ser só o seu médico agora, não. Ele deu 1 ano de tratamento. Só a irmã deu glória a Deus ali, ó. Se você sabe o que tem que fazer, pega essa lança. Opa! É melhor doer agora um pouquinho do que doer a eternidade inteira. Pega o chip do celular e quebra. Pega aquele contato e apaga. Se distancia de quem não vai te ajudar a caminhar para o céu. Porque quando a trombeta tocar, a recompensa é garantida. Só quem quer viver mais para Deus. Mão no coração aí, por favor. Oh, glória, eu sinto a presença do Espírito Santo. Você sente essa presença? Vamos orar? Pastor Renato? Pastor Renato? Posso orar? Senhor, meu Deus, nós queremos nos apresentar na sua presença, Pai. Porque graças a Deus o Senhor tem permitido o povo brasileiro te adorar, Senhor. E nós não temos sido perseguidos de uma forma tão veemente, Pai, com mortes e alguns outros tipos de acontecimento. Mas nós não queremos cochilar, Pai. Nós não queremos nos acomodar, acabando, Senhor, nos servindo a Ti só por fora, mas nos apodrecendo do lado de dentro. Nos ajude a cada manhã, Senhor, a negarmos a nós mesmos, a amar o nosso próximo como nós nos amamos, Senhor, para que possamos levar a nossa cruz, Pai, para que podemos descansar contigo. Nós não queremos ser cristãos, ó Pai amado, só de fora. Nós queremos te amar, que o teu povo, que Realengo possa ver em nós a tua luz, Senhor, que a nossa família possa ver em nós a tua luz, Senhor. Essa é a maior bênção, que nós possamos pregar a tua palavra com a boca fechada, Senhor, com mudança de comportamento e novidade de vida, Senhor. Eu, como ministro da tua palavra, não, Pai amado, de forma ousada, mas por ousadia, em nome de Cristo, quero abençoar a tua igreja, Pai. Que tudo aquilo que estava retido, ao eles pegarem nesta lança, muda o decreto da vida deles, Senhor. Mostre para nós que é uma recompensa em te servir, em ter vida e vida com abundância. É isso que nós oramos, crendo na vitória, em nome de Jesus. E você aplauda ao Senhor se você puder e quiser. Deus abençoe.